Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui no Atos e Fatos, no nosso podcast. Prazer a todos aí, os nossos ouvintes, os nossos internautas e apoiadores, amigos e amigas. Eu sou o Fábio Galvão e hoje nós estamos aqui dando mais um adiantamento de notícias, informativos e muita coisa boa aí para você de casa. Então, eu deixo desde já um abraço grande a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão interagindo com a gente, porque o intuito desse programa, desse podcast, é trazer uma informação de acontecimentos pelo mundo e traremos também os possíveis esclarecimentos sobre diversos temas e estudos de pensamentos também, tá? E não poderia deixar de agradecer aí, né, aos nossos convidados especiais, o pastor André e o irmão Carlos também. E hoje nós temos um convidado especial aqui, que é o seu Leonardo João Pioli, escritor de um livro, esse livro que vocês estão podendo verificar aí, verificar na imagem, onde o título do livro se diz De Homem a Sacerdote, um chamado a partir da cruz. Bênção, né? Então nós vamos conversar também um pouquinho a respeito disso, né? Mas antes gostaria de pedir a atenção de vocês aí do YouTube para deixar, não só no YouTube, né? No Facebook também, exato, no Instagram, deixar o seu apoio a nós todos, o nosso canal, clicando aí no joinha, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, que é muito importante e relevante para o desenvolvimento do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Gostaria também depois de mandar um beijão a algumas pessoas aí que já estão ligadinhas no nosso canal e deixar aqui também para vocês o informativo do nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato e vocês podem adquirir muitas informações, podem adquirir também o livro que nós vamos estar passando aqui, vamos tirar algumas dúvidas através desse número e do número também do nosso irmão Leonardo João Pioli, tá? Gostaria de deixar o WhatsApp. O WhatsApp você pode entrar em contato através do 992556045. Vou repetir, 992556045. Boa noite a todos os meus convidados aqui hoje. Agradecer novamente ao nosso irmão André, sempre aí disponível, né? Para nos passar a palavra, passar alguma informação relevante de acontecimento e até mesmo estudos bíblicos. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, que para quem não sabe, a sua presença ela é quartas-feiras e sextas-feiras a partir das 20 horas. Isso mesmo, tá? Então eu quero deixar aqui um abraço, muito obrigado, pastor. Também vocês podem visualizar que tem o nosso irmão Leonardo João Pioli, que é o escritor desse livro que está aí para todos vocês, né? Pô, aqui, ó, tá aqui, ó, bonitão, né? Livro bonito, de capa bem sugestiva. E também tem o nosso irmão aqui, né? Carlos, né, Carlos? Boa noite, estamos aqui. Vamos aí nos adaptando com as câmeras, né? Com os convidados. Gostaria de agradecer e passar a palavra para os nossos convidados. Muito obrigado por mais essa presença, irmão. A palavra é com você. A paz do Senhor, meus amados, uma boa noite. O prazer e o privilégio é nosso. A todos aqueles seguidores do Face, do Instagram, desse programa que não é nosso, é de vocês. Atos e Fatos, desvendando a verdade, tirando algumas dúvidas daquilo que chega ao nosso conhecimento e aquilo que não chega também, a gente tenta através deste canal Atos e Fatos. Essa noite temos um convidado especial aqui, que é o nosso irmão, pastor Léo, da Casa do Pai Church, aqui de Camboriú. E hoje eu trouxe ele, escritor, pastor, ele e a esposa são escritores também. E a gente tem muita coisa hoje, meu amado irmão Fábio, para levar. Verdade. De conhecimento, de instrução e um assunto sempre como nós trazemos polêmico, né, pastor? Relevante, né? Relevante e polêmico, né? Porque essa é a intenção.
é levar o conhecimento. Amém? Amém. Passa a palavra, seja muito bem-vindo, pastor, né? Que Deus abençoe o senhor, Leonardo, e pode dar uma breve palavra antes de nós começarmos algumas perguntinhas a respeito dessa obra que o senhor tem feito aí. Glórias a Deus. Amém? Boa noite a todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, aqueles que ainda vão nos acompanhar no futuro, né? A maravilha da palavra de Deus a partir da internet é essa, né? Talvez nesse momento, ou no momento chamado amanhã, alguém não vai estar acessando, mas vai estar aí, vai estar nos canais e alguém vai estar nos vendo, talvez, ou com certeza não por acaso, mas para receber algo que Deus tem para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Minha palavra só é realmente gratidão, né? Terem lembrado a partir do Espírito Santo e do convite que nos foi feito. E a gente envia um abraço à família Casa do Pai Church, essa família que a gente ama tanto, né? Com certeza. Esse lugar que a gente Nos acolheu, né, pastor? Nos acolheu, nos fez filho, e é onde a gente se sente muito em casa, né? Um abraço aos nossos pastores que nos apoiam nos nossos ministérios, nos nossos encargos. E, além de um abraço para os amigos aqui, para a família, né? A esposa, a pastora Natália Amada, que nos acompanha no momento, os filhos Bruna, Bianca e Franco, dos seus afazeres, mas sempre conectados com a gente. Amém. Muito obrigado pela oportunidade e que seja sempre, né? Feita a vontade de Deus para Ele e dele são todas as coisas. Amém? Perfeito, Amém. Perfeito. Amém. Vamos aqui também agradecer a presença do irmão Carlos. Ele está aqui hoje no celular, nas informações, né, irmão Carlos? E agradecer também a sua presença, tá? Que Deus abençoe grandiosamente a sua pessoa por estar compartilhando de todas essas informações para nós. Obrigado. Carlos, quer deixar uma palavrinha breve? Estou aqui só para servir. Estou bem. É um paizão. Meus mentores. Obrigado pela participação. Amém, amém, amém. Obrigado, Carlos. Então aqui, vamos. Eu quero deixar mais um recadinho rapidinho para todos os internautas, que nós estamos ao vivo, né? E você que queira deixar a sua pergunta e deixar aí, tiver algum pedido para ser feito, você pode deixar o seu recadinho aí no nosso WhatsApp, né, que já foi passado para vocês e que também vai estar passando ali na tela de vez em quando. E você também pode deixar a sua pergunta ali no YouTube, né, onde tem uma enquete também para você responder. A enquete que nós colocamos ali você acredita que na volta de Cristo nos próximos 5 anos? Deixamos essa enquete aí para vocês, hein? Então, seria interessante vocês conosco, né, participar conosco para que nós pudéssemos levar o melhor conteúdo a todos vocês de casa. Vamos lá. Irmão Leonardo, né? Irmão Leonardo, a gente sabe que a vida sempre traz propósitos gigantescos para nós, né? E tudo na vida se tem um motivo, né? E Deus, quando a gente segue o caminho de Deus, ele coloca N motivos, N situações, né, para que nós possamos seguir. Qual que foi hoje o intuito principal para o senhor criar esse livro, De Homem a Sacerdote? Na verdade, sim, se nós olharmos por uma ótica, nós sempre vamos nos considerar incapazes, né? O que eu quero dizer com isso? Não me passava pela cabeça que eu escreveria um livro, a minha esposa. Porque somos simples, amamos o pastoreio, amamos ser. E isso, às vezes, a tua simplicidade, a tua humildade, quando ela não bem protegida pelo de Deus, a partir do Espírito
Santo porque te protege para que aquela humildade, simplicidade, o teu próprio carisma formem ferramentas de Satanás para ele te colocar em lugares de aprisionamento. Nós precisamos ser humildes, sim. Nós precisamos ser arrogantes, zero. Soberba, zero. Elas não pertencem. Porém, nós não podemos permitir que Satanás ele nos aprisione, crie grilhões ou amarras, nos leve a lugares onde a nossa humildade se transforme em algo em que a gente não possa atingir, possa fazer. Nós precisamos ser humildes, sim, mas nós humildes na presença, nós nos tornamos audaciosos. Então, na verdade, foi um passo de audácia, porque houve um momento de muita batalha. A gente ora, a gente fica com o coração dividido quando as coisas começam na situação. Mas a dificuldade, né? Tem que haver um romper com essa dificuldade, para exatamente entrar nesse lugar e dizer assim, não, eu vou fazer porque é um direcionamento. Eu não tenho convicção que se eu fosse parar para escrever coisas que só aquilo que eu carrego, aquilo que eu quero, eu não teria colocado algumas coisas derramar do Espírito Santo com o propósito de que homens sejam impactados, famílias sejam impactadas a partir de um direcionamento do céu quanto à hombridade. O grande intuito desse livro realmente é abrir os olhos de hombridade, seja hoje ou quando o livro tocar ou aonde tocar, é que esse livro ele abra os olhos, porque sacerdote. E é até interessante, né, irmão, comentando aqui com você, pelo que eu dei algumas folheadas ali, ele fica muito fácil, muito prático de entender. Sim. E essa é o princípio do conteúdo de um livro, né? Sim. Porque até mesmo hoje nós temos a Bíblia Sagrada, mas quando você pega um livro nessa situação e que ele te propõe uma melhor leitura, uma facilidade melhor, traz uma comunicação. Até mesmo porque o intuito dele é trabalhar diretamente na parte espiritual do homem. Sim, seria isso? Exatamente. Na verdade, o intuito é uma transformação onde a gente possa abrir a mente. Nós vamos entender isso de que forma? Existem 3 lugares onde a gente pode estar posicionado, mas o lugar de fato é onde Deus quer. Primeiro lugar, ser homem. Nós somos homens, sim. Imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez homens. Deus nos fez feliz, nos fez fortes. Ele não nos fez, quando nós 4 aqui, não nos fez mulher, nos fez homem. Sim. Então existe um lugar original chamado hombridade. Então, por originalidade da eternidade, feito a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, eu sou um homem. Okay? Mas existe um lugar que eu ocupo, gerado por Deus também, que é o lugar do macho. Deus, ele se refere, ele fala na Bíblia quanto ao macho, aquele que reproduz, aquele que ele é aquele que coabita com a sua esposa. Então, nós somos homens e somos machos. O que nós precisamos inverter é que esse aí é o lugar onde Deus nos fez para um objetivo. Para isso, ele coloca sobre nós um objetivo, uma unção, ele coloca sobre nós um encargo, que é o sacerdócio. Então, para que nós sejamos sacerdotes, nós precisamos ser machos, nós precisamos ocupar nossa condição de virilidade, estar no lugar daqueles que geram, junto com as esposas, os filhos em casa, da qual forma Deus fez. Nós precisamos ser homens têm função, homem tem um formato de ser, homem tem função diante da esposa, função diante dos filhos. Quando nós cumprimos a nossa masculinidade, quando nós vivemos a nossa hombridade, Deus começa a nos revelar, Deus começa a partir da presença do Espírito Santo a nos colocar ao lugar de fato onde Ele quer, que é o sacerdote. Ser homem é muito fácil. Você se veste como homem, você fala como homem, você movimenta como homem. Ser macho é o que muitos querem, por arrogância, por soberba, porque estão feridos. Tem muito machão na sociedade, forte, aquele cara que briga, aquele cara que violenta, aquele cara que abusa, impõe, que é machista. Que impõe, exatamente, que inverte papéis, que humilha mulheres, que humilha os mais fracos, se faz machão. Não é esse macho que Deus. Na verdade, Deus, quando fez um homem, ele deu um empoderamento masculino para que chegasse ao sacerdote. Ser um sacerdote é simplesmente trazer a presença do Senhor para dentro da casa. É viver a presença daquilo que é um objetivo, um intuito, o grande derramar do Senhor para esse livro é exatamente isso, abrir as mentes.
uma metanoia. Abrir as mentes de homens que estão cauterizados por paternidades feridas, que feriram, que são apenas homens. Homens que estão machucados, na sua grande maioria das vezes feridos, abusados emocionalmente, abusados geracionalmente ou até dentro de casa, se tornando grandes machões que se rebelam contra a sociedade. Mas não é nada disso. Deus ele nos quer um lugar de sacerdócio, ou seja, um homem que reflete a imagem e semelhança do Senhor e que vive e reflete a presença espiritual do sacerdote. E é isso, né? É isso que o ser humano hoje, masculino, precisa, né? Para dar continuidade à sua origem, né? Porque hoje o que nós estamos mais vendo, né, Pastor André, são situações adversas de relação homem com a mulher. Tem homens que hoje não querem mais nem se envolver com mulheres. Tem homem que não quer ter o trabalho de se envolver num relacionamento ou não se envolver numa questão familiar. E isso é muito bom. Esse livro, eu acho que ele se torna um pouco esclarecedor do dever principal do homem na sociedade e na família. Não é isso? E vem a questão, irmão Fábio, que o pastor Léo trouxe dentro desse livro, é uma configuração à origem que o pastor acabou de falar, que ela foi perdida quando? Lá no Éden, entendeu? Lá no Éden, o homem perdeu essa configuração. E ela vem se agravando e se avolumando com dias, tempos, e chegamos a hoje, da maneira que está a sociedade, a família, o homem, como acabaste de falar, que a mulher está tomando lugar no trabalho, na casa, em tudo, e está fazendo o quê? O homem está negando essa parte que o pastor Léo entrou. O homem macho, que tem homem, mas tem aquele que Deus criou, o homem sacerdote. Que é, na verdade, também o princípio do capítulo 1. Ser homem não é suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente? Não. Na verdade, ser homem, ele é uma forma, é a forma com que Deus nos fez. Deus fez homem e mulher. Quando ele cria o homem no estado, se nós formos estudar bem o hebraico, vai estar escrito não homem, e sim Ishishá, que é uma palavra chamada Ish mais Ishá, ou seja, Ish homem, Ishá mulher no hebraico original, forma o termo ou o nome Ishishá. Então, ou seja, Deus ele fez o homem com a mulher contida no homem. Quando ele coloca o homem lá no repouso, quando ele coloca Adão, ele tira Ishá de dentro. Então, ele pode observar em Gênesis, ele não vai formar a mulher da mesma forma que ele formou o homem. A mulher já estava formada dentro. Então, há um plano original. Um homem mantenedor, um homem protetor. Assim ele nos fez maior, na maioria das vezes, assim ele nos fez mais fortes. Então, nós precisamos ser homens, mas ser homem não é o suficiente. Nós precisamos ser homem, nós precisamos exercer a nossa masculinidade. O que é isso? Nós precisamos ser machos na hora de fazer esforço físico e não as nossas esposas. Nós precisamos ser os homens que defendem a casa. Somando isso aí e deixando a presença do Espírito Santo entrar, Deus nos leva ao sacerdócio. Existe uma grande diferença do sacerdócio, um tema também que a gente abrange no livro, o sacerdócio de fato, como ele era no Antigo Testamento, e o sacerdócio a partir o momento em que o véu se rasga. Quando o véu se rasga, Deus ele vai mudar a forma do sacerdócio funcionar. Lá no Antigo Testamento, o que os sumos sacerdotes faziam? Eles tinham um lugar separado lá no tabernáculo, onde eles faziam as expiações dos pecados, ou seja, o pai de família, o representante da família, né, com os filhos, junto com a mãe, ou às vezes somente ele ia lá confessar os pecados da casa. Meu filho fez aquilo. E o sacerdote orava, intercedia e apresentava ao Senhor. Então havia o quê? A expiação, ou seja, a liquidação, a anulação desse pecado a partir do sacerdote. Quando o véu se rasga... Essa era a grande missão, desculpe interromper, era a grande missão do sacerdote? Sim, a maior delas eu diria, porque era ali onde ele estava de fato cumprindo realmente algo diante da sociedade. Mas o sacerdote também tinha muitas outras missões diante do templo, diante da sociedade, a primeira, inclusive, delas, a ser o grande exemplo espiritual da sociedade. Aí nós comentamos no livro também sobre um sacerdócio falho, que foi o sacerdócio de Eli, quando, né, os seus filhos, Ofni ou Rofni, alguns pronunciam, Enéas, eles começam a deturpar
o próprio templo, aquelas oferendas que eram levadas. Então Deus ele vai pesar a mão e vai interromper com a morte do pai e dos filhos no mesmo dia, ele vai interromper um sacerdócio geracional. Então o sacerdote ele tinha realmente o cumprimento lá no final de sua missão, essa expiação dos pecados, mas ele tinha outras funções, atribuições atribuições também. Mas hoje nós temos uma grande atribuição. Quando o véu se rasga, quando está consumado, né, que Jesus ele expia os nossos pecados, a gente passa a viver um período chamado dispensação da graça, a partir da efetiva ação, né? O Espírito Santo já estava, porém nós passamos a estar no governo, deixa de ser o governo de Jesus na terra, passa a ser um governo do Espírito Santo. Quando o governo do Espírito Santo começa, o Espírito Santo então nos capacita com a unção sacerdotal a partir do Espírito Santo. Então nós somos quem? Aqueles homens que vão orar primeiro, jejuar primeiro, levantar a bandeira da igreja, do evangelho, dos costumes, da moral, das coisas segundo a Bíblia. Nós somos os primeiros dentro da nossa casa. Quando nós nos posicionamos como sacerdotes da presença do Espírito Santo, nós não vamos mais precisar, porque ele não vai ter pecado para expiar. Nós já vamos santificar a nossa casa. Nossos olhos santificam a nossa casa, a nossa vida santifica a nossa casa. Nosso trabalho digno, reto, a nossa conduta, né, íntegra, santifica a nossa casa. Trazemos a presença do Senhor, louvor. Quando a gente traz isso para dentro de casa, a gente envolve a esposa e os filhos nesse lugar. Para tanto, a gente anula a ação de Satanás. Dando a ação de Satanás, não há pecado a ser. Porque Perfeito. também, irmão Fábio, na época do Antigo Testamento, na época dos sacerdotes, Sim. essa questão de sacerdote, ela era terceirizada, né, pastor? Porque eu cometi os pecados. Eu fazia tudo que era fora do que Deus queria. Aí eu pegava um animal, levava para sacrificar para o sacerdote, e ali no dia da expiação, meus pecados eram perdoados. Então, era terceirizado praticamente os meus pecados para alguém perdoar. Exatamente. Não muito diferente do... Eu acho que foi interpretado de maneira errada quando começou a tal das indulgências. Sim. Que se comprava para ser salvo. Comprava a salvação. Se comprava a salvação. E exatamente. Hoje o que acontece? Com o advento da graça, acabou. Você cometeu o seu pecado, é você e Deus. Você e Cristo. Não tem mais essa... Ah, Fábio, irmão Fábio, o senhor me perdoa? Não. O meu pecado é minha responsabilidade. E é estes quesitos que às vezes a gente passa despercebido, desconhece, que o pastor Léo, nesse livro, ele traz à tona, né? De homem a sacerdote. Me conscientizar que eu não tenho mais um sacerdote, que eu não tenho mais uma terceirização. Os meus atos é que vão definir lá na frente. Lá na frente. Entendeu? Perfeito, perfeito. Você que está nos assistindo, hoje nós temos aqui a presença do nosso pastor e amigo, irmão Leonardo João Pioli, isto. E aqui também o irmão André e o nosso amigo irmão Carlos aqui só nas informações. Vamos deixar uns recadinhos aí pro pessoal que está aqui. Muito obrigado pela sua presença em casa, no trabalho, né? Hoje um dia frio, mas esteja onde você estiver, no sofá, na cama ou jantando, participe conosco, vai ser muito gratificante e abençoado para todos vocês aí em casa. Eu quero mandar aqui, nossa, tem bastante gente, tá? Eu quero mandar um beijo, um abraço para a cantora Priscila Siqueira, um beijo, um abraço, querida, que Deus te abençoe. A Jocely Antunes do Santo, que é a esposa do nosso amado André. Cristiane Leite, Cristiane, um abraço para você, obrigado pelas suas informações, indagações ali. A Cristiane deixou alguns comentários, depois a gente vai ver se a gente consegue ler, tá? Para dar respostas. Iberê Mendes também, boa noite, a paz para o senhor também, que Deus abençoe. Depois tem mais aqui, eu tenho mais aqui, Alice Machado, um beijo grande para você, Alice, a Geni Salles, a Cris Galdino, a Marilza, a Fabrini, Marcelo,
Nossa, tem um monte de gente aqui. Eu só agradeço a todos vocês aí em casa pela audiência de vocês e me desculpe se a gente não consegue dizer o nome de todos, mas tem bastante gente hoje. Carlos, tem mais alguém aí, Carlos? Tem o pessoal do meu trabalho, né? O Ronan. Ronan, um abraço, Ronan. A A Simone. A Vanessa. Vanessa. Tem o Gautier. O Gautier. Não é do meu trabalho, não. Ele tá lá no Tocantins. Abraço, Gold. Perfeito, perfeito. Então a gente agradece, tá? Não esquece de deixar a inscrição de vocês aí no nosso YouTube, né, gente? Deixar o seu like, deixar o seu joinha, curtir para acompanhar, porque a gente sempre está tendo programas com esse contexto nas quartas-feiras e na sexta-feira às 20 horas. Pastor, vamos lá. Eu até tinha verificado aqui quais são parece que é os 3 princípios de um sacerdote, seria isso? Sim, na verdade não são necessariamente os 3 princípios, né? Até quando o irmão, quando o senhor começou, comentou acerca do formato do livro, né? Sim. Na verdade, ele aquilo que eu falei, se a gente olhar pela ótica humana, a gente não se acha capaz, mas o Espírito Santo vem, te capacita, gera o desejo. E o livro ele foi nascendo de uma forma foi muito rápido, foi um processo rápido. O Espírito Santo ele trazia coisas que a gente vinha pegando e eu conseguia, então, enfim, transformar isso em palavras e fundamentar biblicamente, principalmente. E Deus ele vai fazer o quê? Quando ele tem um propósito, ele sempre vai fazer com que o propósito se cumpra. Então ele vai te dar as ferramentas, vai te dar a pessoa. Me conectou a pessoas chaves, a nossa editora André, o irmão Douglas, né, que foi quem gerou a capa, um cara incrível e eu aprendi muito com eles nesse processo, eles usados pelo Espírito Santo, me ensinando. Uma das coisas então que a gente tentou no livro foi não fazer um livro única e exclusivamente para um mundo gospel fechado, com palavras difíceis, com passagens bíblicas incompreensíveis, porque tem passagens que precisam ser explicadas, ou, né, para as pessoas mais novas. Mas, enfim, a gente fez um livro, deu um formato de página branca, um formato de letras, para que ele ficasse um livro com uma cara masculina, para que o homem não se assuste. O homem, quando ele pega um livro muito grosso, de página muito amarela, de letra muito pequena, ele se apavora. E desiste, e fica pela metade. E é verdade, né? Então, todo foi criado esse conceito. Só que o livro, o desenrolar dele, de fato, por exemplo, se nós lermos Filhos Saudáveis, Sacerdotes Fortes, né, ou Sacerdócio que Impulsiona, e também se nós formos ver, quando a gente fala de funções de homem, a gente também mulheres, ele não ficou um livro exclusivamente masculino. É um livro que tem sido lido por muitas mulheres e tem gerado testemunhos. Ele teve um apelo sobre paternidade muito Paternidade, grande. exatamente, isso que eu ia comentar agora. Eu recebi um testemunho muito bacana de uma jovem que dizia que ela nunca tinha ouvido falar de paternidade dessa forma, paternidade que vem de Deus, que ela gostaria de marcar um atendimento, digamos assim, né, uma mentoria conosco, para que ela entendesse, ela pudesse acessar esse lugar de paternidade que substitui a paternidade de Deus, substitui a paternidade falha dessa terra. A paternidade que abusa, a paternidade que é omissa, né? E aí no livro, o Espírito Santo, ele, né, desenrolou, então, o 2º capítulo chamado Os 3 Propósitos de um Homem. É muito fácil a gente olhar e dizer assim, uau, eu vou ser um sacerdote, eu vou expiar os pecados da minha casa, eu vou evitar o pecado da minha casa, porque eu vou levar a presença de Jesus Cristo a partir do Espírito Santo. Eu vou ser aquele cara incrível. Mas para isso eu preciso passar por alguns lugares. O primeiro lugar que eu preciso passar é a filiação. Para que eu seja um sacerdote, lá na frente um dia eu preciso passar a ser filho. Então, desde a minha mais jovem idade até a minha pré-adolescência, fase adulta, o que é ser filho? Honra pai e mãe. Vive aquilo que pai e mãe têm. Sabe? Busca servir pai e mãe tal qual estivesse servindo a Deus. Então, nós precisamos viver a filiação. Quando nós vivemos a filiação terrena, nós começamos a nos habilitar na filiação divina, que é divina. Né? A filiação direto do nosso Deus Pai. Por quê? Porque quem honra pai e mãe, honra a Deus também. Quem não honra pai e mãe, tem dificuldade, desconexão para honrar a Deus. Então a gente comenta sobre o propósito da filiação. Ser filho é um propósito. É um propósito. Porque
qual é o principal propósito de um filho? É que ele seja a fonte de nutrição para que o pai se torne um pai. Porque o pai ele só vai tornar pai, ele só vai viver a experiência da paternidade que habilita o sacerdócio quando ele tem um filho. Então, todo filho ele é um instrumento na mão do pai. Todo pai ele tem esse instrumento que é o filho para que ele viva a paternidade. Eu até estava vendo aqui, pastor, filhos saudáveis, sacerdotes fortes, né? Sacerdotes fortes. Isso, capítulo 5 do livro, né? Sim, exatamente. Interessantíssimo essa Daí composição. quando a gente vive, então, o propósito da filiação, a gente está habilitado por Deus a viver o propósito da paternidade. Quem é filho de fato, quem honra, vai ter uma paternidade filho. Então vem de um lar sadio, honrou, foi honrado, foi criado nos princípios. Então ele vai ter uma casa sadia. Quando nós somos filhos sadios, cumprimos o propósito da filiação, nós passamos a ser homens sadios. Nós cumprimos os propósitos de homem. Quando nós cumprimos os propósitos de homens e suas funções, a segurança, a provisão, a identidade, o limite e o destino, que são as funções do homem, que a gente também cita, a gente está habilitado. Olha porque o Espírito Santo ele não vai nos habilitar se nós formos vasos ainda fragilizados, corrompidos. Né? Vasos abastecidos daquilo que não é do Espírito Santo. Né? Então nós precisamos desabastecer as trevas para que o Espírito Santo ocupe aquele lugar. E aí quando nós chegamos nesse lugar de paternidade e sacerdócio, paternidade com sacerdócio, então nós começamos a gerar gerações fortes. E aí realmente vem o quinto capítulo. Quando o meu filho é saudável. O que é um filho saudável? Não é apenas físico. A obrigação do pai, sim, cuidar da nutrição do filho, junto com a mãe, evidentemente, provendo a nutrição, provendo a escolaridade, então dando essa saúde. Mas ele também precisa de um lar saudável. Um meio onde ele se seguro, amado, onde ele não queira fugir, onde ele não seja visitado por espíritos, né, que atormentam ele, que aquele lar não é bom, não é sadio, não é saudável. Então, quando nós temos um lar saudável, com presença de sacerdote e sacerdotisa, que é a esposa, nós geramos filhos saudáveis. Todo filho saudável, ele é uma flecha a ser lançada ao sacerdócio. Decai com essa até a Cristiane Galdino está colocando aqui, ela colocou a informação, neste mundo hoje não se vê mais os filhos respeitando e honrando seus pais. Isso é muito triste. Seria por conta do não ensinamento do pai, da segmentação do pai, sim, na questão do sacerdotismo, né? O pastor André, quando começou, ele começou falando, né, da natureza adâmica, né? Sim. Na verdade, tudo começa lá no Éden. Nós não somos pecadores por causa de Adão, não, nós já fomos restaurados por Cristo. Mas o que acontece? Tem algo que a gente vem comentando muito, que é de que forma Deus vinha visitar Adão e Eva, tá? Na viração ou na trocação do dia, como fala a presença. Então, assim, não se imagina Deus vindo alto, homem forte, com sapato preto, com terno. Deus vinha em espírito. Porque o que acontece? A introdução do pecado lá no Éden vai desvirtuar. Já vou responder a partir daí. Ele vai desmontar o plano original de Deus, que é a triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus só. Nos abastecer como tricótomos. Nós somos tricótomos. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então, aquela interrupção, digamos assim, desse plano divino, onde o Espírito vinha todo dia, porque eles estavam com seus espíritos vamos dizer assim, sadios, eles eram recém-feitos por Deus, eles estavam conectados com Deus, então eles estavam com seus espíritos alinhados com Deus, eles recebiam Deus. Aí o que acontece? Vem o pecado, e eles ficam nós ficamos, a enfermidade fica dependente dos profetas, né? Para receber Deus, para ter conexão com Deus, passam por exílio, passam por escravidão, muita coisa acontece, o pecado só vai crescendo. O que acontece? Jesus vem, nos restaura espiritualmente. Quando nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus, nós passamos a ter lares saudáveis. A honra, ela não passa a ser algo que nós precisamos ensinar. A gente vai gerar filhos que conseguem entrar nesses lugares. Seria esse o chamado divino? Sim, sacerdócio é um chamado divino, exatamente isso. Trazer a presença do Espírito Santo, trazer Jesus Cristo a partir do Espírito Santo para dentro do lar. Quando eu trago o Espírito Santo e Jesus no lar, não há mais pecado. Então eu cumpro o meu chamado, ou seja, eu vivo o meu sacerdócio. Respondendo à irmã, eu acredito que hoje a gente vem tendo uma sociedade, pastor André, que ela vem se desmontando, ela vem se desfazendo. Nós vivemos uma sociedade hoje que o não aceitável torna-se aceitável.
Por exemplo, assim, níveis de agressão, violência doméstica, facilidade que nós temos para se desmanchar o matrimônio, que não é uma aceitação de Deus, não é um plano de Deus a separação. Então hoje está tudo muito fácil, porque o mundo ele vai tomando os canais, os caminhos ou os canais que vão nos levar aos fins dos tempos. Né? Hoje nós temos uma instituição do espírito de Sodoma e Gomorra muito forte, como a sociedade nunca houve antes. Sodomia no original quer dizer homossexualismo. E hoje a sodomia, tal qual em Sodoma e Gomorra, Sim. transborda de novo. Nós amamos nossos irmãos e os acolhemos e escolhemos, mas a gente precisa mostrar que não é esse o plano original de Deus. Aí nós temos famílias que elas vão se desmontando, se desvirtuando ano a ano. O pai deixa de cumprir o seu papel, a mãe deixa de cumprir o seu papel. Nós geramos filhos incapazes de honrar, incapazes de obedecer, incapazes de respeitar. Esses filhos incapazes de honrar, obedecer, vão gerar filhos incapazes de honrar, obedecer, filhos incapazes e filhos incapazes. Então a presença do sacerdócio no lar, ela remonta essa situação. Não, chega, para aqui. Aqui tem um pai que protege, que alimenta, que cura e que traz a presença de Cristo. Aqui tem uma mãe com o coração alinhado ao coração do pai, que cumpre os seus papéis para que ambos sejam a presença de Cristo no lar. Porque a mãe tem sua função importante também, que é o que a pastora Natália escreveu. Aí eles vão gerar filhos saudáveis. Filhos saudáveis, sacerdócio saudável no caso do homem, porque o sacerdócio é uma provisão de Deus para o homem, né? Um empoderamento que Deus deu para o homem. Para a mulher ele tem outras atribuições. E aí nós vamos ter, então, respondendo a irmã, nós vamos ter filhos que honram, respeitam e amam. Maravilhoso. Deixa eu só deixar um recadinho que já passa a palavra para você, irmão. E já vou para a pergunta referente a essa questão de rebelia dos jovens, tá? Eu quero deixar aqui também um abraço para o irmão Elvis Bastos, que é lá de... Ele é mineiro, tá dizendo aqui. Vocês são bons e edificam nossas vidas. Abraço. Glória a Deus. Elvis, um grande abraço para você. Ele também indaga essa questão que quando você fala muito alto com os seus filhos, eles dizem que vão ligar pro 190. Esse né? Elvis é meu vizinho. O Elvis é teu vizinho? É meu vizinho. Mas ele é mineiro, né? É mineiro. Ele é mineiro. Elvis, mineiro, um abraço pra você, Elvis. Mineiro, um abraço, querido. Moras em nosso coração. Dê continuidade, irmão, da sua opinião a respeito. E essa questão que o pastor Léo está colocando, porque, por exemplo, aqui de nós quatro eu sou o mais velho, né? Então, eu vim de uma paternidade machista, tá? De uma paternidade que era vergonhoso, pastor Léo. O pai dizer para um filho, eu te amo, filho. Eu nunca soube o que foi um carinho do meu pai. A gente já conversou sobre isso com o pastor Léo, né? Que é um dos ministérios que ele e a esposa têm de casais. Então, isso vai criando, irmão Fábio e Carlos, uma lacuna, uma lacuna dentro de nós, entendeu? Vai criando um buraco, porque você vai se formatando na mesma sequência que você foi criado. Entendeu? Dizer hoje, eu e o meu filho temos assim uma comunhão com a minha filha. Uhum. O meu filho diz para mim, pai, eu te amo. Toda manhã o meu filho me manda um recado no meu telefone, no zap. À noite, se abrir, tá ali, pai, boa noite, um beijo, o senhor tá bem? Então, essa configuração de sacerdote que está sendo passada através do livro, entendeu? Eu hoje estou com uma idade 65 anos. Quer dizer, a minha formação de pai que eu fui formado está muito aquém daquilo que Deus criou para mim. Entendeu? Então eu tive os meus problemas homéricos, já conversei com o pastor Léo, que não é o momento, de quê? De paternidade. Onde eu tive problemas dentro do meu matrimônio, eu tive problemas na criação dos meus filhos, como diz, problemas gerenciais que foram se acumulando, porque o meu bisavô era quer dizer, até eu ter a graça de conhecer o evangelho, hoje ter uma igreja, que não são todas, não estou aqui discriminando, longe disso, que trabalho dentro dessa questão paternidade e sacerdócio. E entendeu? É uma situação que ela decai sobre muitas famílias no mundo todo. Diante de toda essa circunstância, de toda essa rebelia,
o que os senhores... como seria para se desconstruir esta ideia, que seria a ideia da rebelia, né? Do que estão passando os jovens diante dos... E um pai ou uma mãe tem um propósito. Como desconstruir isso, pastor? Uma insatisfação generalizada, né, pastor? Sim. Essa que é a... Sim, nós temos que tratar isso de forma... A gente, vê muito disso na sala pastoral, a gente recebe, né, casos nas salas pastorais. E assim, nós precisamos atentar ao fato de que todo órfão é um rebelde. Então, orfandade, bastardia e rebeldia, elas andam. Hoje nós vivemos jovens que eles estão debaixo do empoderamento de Satanás sobre a vida deles, porque os pais geraram eles no espírito de bastardia. Todo espírito de bastardia, ele sempre vai na vida espiritual negativa de Satanás, os agentes de Satanás, a partir da bastardia, ou seja, que é a geração de filhos fora da união santa do casamento a partir da aliança de três dobras. Então, todo o espírito de bastardia, ele vai trabalhar para gerar o espírito de rejeição. Todo rejeitado, ele tende a se tornar um órfão. Então, hoje nós lidamos com 4 orfandades. E aí o senhor vai entender, os nossos telespectadores e ouvintes vão entender como trabalhar o espírito de rebeldia. Nós temos 4 possibilidades de orfandade hoje. A primeira orfandade é a orfandade de fato. É quando morre pai ou morre mãe. Então é fato, nós temos um órfão. Okay? Ele precisa ser cuidado. Tanto na nutrição, na segurança, na alimentação e na vida espiritual principalmente. Nós temos a segunda situação de orfandade, que é chamada orfandade de pai presente, que é essa que vem assolando a sociedade nos últimos anos, acabada de citar pelo pastor André. Existe um pai, mas o pai não conseguiu suprir o lado do amor, do carinho, de trazer a presença de Cristo. Então existe um pai, mas a pessoa é órfã. É um órfão de pai presente. O detalhe das orfandades, que eu vou citar as outras duas, é que ela vai sendo pior. A menos pior de todas é a orfandade de fato. Não existe pai. A pessoa convive com aquilo, ela se reconstrói, o Espírito Santo cuida dela. Mas a orfandade de pai presente é você ver que tem alguém ali, se alguém não faz alguma coisa por você, isso é terrível. Aí começa a nascer a rejeição. É verdade. Aí a rejeição, ela assim, existe um pai, mas esse pai não te cuida, não te ama, não te abraça, ele nem te dá as coisas básicas mínimas, ele tá preocupado com ele mesmo. Sequer diz eu te amo. É o pai controle remoto, chega em casa, toma banho, fica no controle controle mínimo, remoto. né? Então esse pai, ele vai abrir uma lacuna muito grande, toda orfandade ela vai trazer a rejeição, né? Então ele vai abrir uma lacuna muito grande para a rejeição. Então nós temos orfandade de fato, nós temos orfandade de pai presente. Aí nós temos uma orfandade que vem assolando o século XXI, que é a orfandade por excesso de paternidade. É aquele pai que está sentadinho no sofá, assistindo o jogo, aquele pai que está fazendo as coisinhas que dá prazer, que está no lugar da mãe. Está no telefone, principalmente, e sabe o que acontece? O filho está quebrando tudo, está se jogando. Então, esse filho, ele é criado sem limite. É uma função do pai. Olha limite, só. Ok? Aonde vai? Então, aonde vai? Orfandade, de fato, ela se torna pior, né? Explicando dessa forma, quando ela é uma orfandade de pai presente, porque tu ver uma pessoa e ela não ser referência é terrível. E ela se torna pior com a orfandade por excesso de paternidade. É quando você dá demais, você não fala que não, você deixa teu filho fazer tudo, quebrar tudo, e aí você gera no teu filho uma pessoa desrespeitosa, desonrosa, uma pessoa em que a rebelião vai tomar conta dela, o espírito de rebeldia vai tomar conta dela. Então nós temos rebeldes que são rebeldes por uma ruindade gerada pelos próprios pais deles, por excesso de paternidade. E nós temos uma quarta orfandade, orfandade de fato, orfandade de pai presente, orfandade por excesso de paternidade, a gente cita no livro, e a quarta orfandade, a orfandade por escolha. Eu já fui encontrado, já fui tratado pelo Espírito Santo. Santo homem ou mulher de Deus já me apresentaram Jesus. Eu tive condições de me curar e eu fui lá e até me curei. E aí você vê essas pessoas até frequentando igreja, daqui a pouco você olha, essa pessoa está lá no fundo do poço de novo. Por quê? Porque ela escolhe a autocomiseração. É o lugar onde alguém vai passar a mão na cabeça dela. Então o espírito de orfandade é o que ele vem assolando a sociedade. Quando nós saímos do lugar de apenas homens, nós somos homens de carne e osso, mas feitos para sermos sacerdócios. Ou seja, o homem espiritual, ele é um sacerdote. Quando nós nos tornamos homens espirituais, nós matamos o espírito de orfandade. Nós matamos o espírito de orfandade e nós matamos o espírito de rejeição. Agora, nós precisamos entender. Nós vamos fazer isso, vamos. Mas nós precisamos também remir.
A Bíblia nos fala. Nós somos atacados por Satanás até a 4ª geração. Então, o que nós chamamos? Libertação. Como o pastor citou, ele tem um caso que o bisavô, que o avô e que o pai. Então, precisa remir. Se posicionar. Não, eu tomo posse do sangue de cordeiro. E os espíritos que atacavam geracionalmente a minha família caem por terra em nome de Jesus. E aí você se torna um remidor e as tuas gerações. Aí, irmão Fábio, diante disso tudo, como que hoje, nós vamos querer cobrar um casamento perfeito, né, pastor? Uma família perfeita, um homem perfeito, porque não chega a essa geração que está vindo, eu digo, do meu filho para frente, tudo isso que está embasado dentro de um livro desse, sabe? Que se morre, muitos hoje estão morrendo, casamentos por falta do quê? Simplesmente de 2 coisas. Um homem que se torna um sacerdote dentro do lar. Entendeu? Que se posiciona, né, irmão Carlos? Posiciona mesmo. Eu digo isso que eu fui criado sem pai e sem mãe. Hoje nem se chega, na A verdade, cogitar isso. hoje nem se chega, na verdade, a praticamente você investir no relacionamento. Não. E as pessoas, desculpa, de novo, estão dentro de igrejas 15, 20 anos, de culto em culto, né, pastor? Sim. Mas continuam dentro desses pecados. Se omitindo da questão da família, do envolvimento, do relacionamento em si. Mas não é nenhuma questão de se omitir, falta realmente disso, um conhecimento embasado, sabe? Que eu posso me livrar, porque esse conhecimento hoje está chegando, graças a Deus, dentro da nossa igreja existe isso, os ministérios que tratam as pessoas como eu estou com eles lá, e inúmeras pessoas estão sendo resgatadas, tratadas e modificadas de homens a sacerdote. Não é um problema congênito, é um problema de educação realmente, não é isso? Eu sempre, irmão, eu sempre comento, né, que primeiro, nós não podemos espiritualizar tudo, mas nós não podemos desconsiderar o espiritual. Então, Exato. Ou seja, o nosso Deus, né, que nos fez, ele nos fez para o equilíbrio, ok? Então, nós precisamos entender aquilo que é da nossa carne. A nossa carne, ela tem, a partir do cérebro atribuído ao coração, ela tem o quê? A carga de emoções. Então, nós temos nossas emoções. Nós temos nossa vida espiritual. Então, assim, eu não vou conseguir levar uma pessoa a um nível espiritual que Deus tem para ela, que é aquele nível realmente de uma pessoa que cura, se ela for doente da alma. Então, o que nós precisamos entender? Nós temos 2 coisas para se trabalhar. A espiritual, mas nós também temos a emocional. Através do psique. Então, tem muitas pessoas que elas não vão romper no mundo espiritual, porque elas precisam sentar na frente de um psicólogo, elas precisam ser cuidadas. Isso é a questão. Por quê? Faz parte da nossa carne, da nossa tricotomia. Agora, nós podemos curar o nosso psique a partir do espiritual. Quando eu me posiciono, eu recebo a presença de Cristo, quando eu de fato me agarro a Ele, eu mergulho nas águas batismais, eu aceito Ele como meu único e verdadeiro Salvador. Então, o próprio Espírito Santo, ele vai se encarregar de fazer o quê? Tratar a minha alma. De que forma ele trata a minha alma? Eu sempre conto um testemunho meu, que eu tinha dificuldade em entender a orfandade, porque eu tive um pai muito... Meu pai foi um cara muito sério, muito trabalhador. Nosso lar foi um lar muito alinhado. Tem histórias da vida do meu pai que tem coisas tortas na vida do meu sogro e da minha sogra, mas eu e a minha esposa sempre conversamos que o que Deus nos deu uma ferramenta muito grande. Nós dois, mais que a gente teve, ambos tiveram uns pais muito firmes, muito turrões, como se fala na gíria, mas nós tivemos pais e mães presentes e lares alinhados. O pai fazia o papel dele e a mãe fazia o papel dele. Ambas as mães abriram mão de seus empregos, criaram seus filhos. Então, assim, nós tivemos isso. E aí, para eu chegar depois aos 32, talvez 34 anos de idade, e descobrir que eu era órfão. Imagina. Como? Como que um pai presente gera um filho órfão? Órfão, pai presente. Por quê? Porque o meu pai teve os pais separados, ele ficou órfão, digamos, porque a mãe foi para um lado, o pai foi para o outro, ele foi para a casa do irmão muito cedo, talvez 12, 13 anos mais ou menos. Então ele perdeu uma fase da vida dele e ele não teve a fase anterior, porque o pai tinha problema com bebida. Então ele era um órfão de pai presente. E ele cria um filho órfão de pai presente, que sou eu. Ele estava ali, era um bom sujeito e tal, mas o colo, o carinho, o beijo era aquilo que foi o meu
Meu problema Exatamente. Nunca foi um pai que bateu, que chegou alcoolizado, mas não, um cara de um caráter ilibado, como se diz. ilibado e, sabe, e retratável o caráter dele, um cara respeitado na sociedade. Porém, um dia o Espírito Santo me ministra, no meio da administração de orfandade, assim, você é órfão. O Espírito Santo fala de forma audível ao meu ouvido. Você é órfão. Você é órfão. Aí você conversa com o Espírito Santo, você procura alguém, não tem ninguém, é o Espírito Santo, você conversa com o Espírito Santo, desculpa, mas acho que o senhor errou a pessoa. Aí o Espírito Santo fala ao seu ouvido de forma audível de novo, ao meu no caso. Você é órfão porque eu era órfão. Quando ele termina essa expressão, eu caio e me desmonto inteiro, passa um filme na minha cabeça, aí você monta aquilo que tua mãe comenta, teu pai te fala, da história do seu pai. Se o meu pai não teve alguma coisa, como é que ele vai me dar? Eu só te dou isso aqui porque eu tenho. Então, como que pais vão dar colo, amor, carinho, beijo, se eles não tiveram? Então, o que nós precisamos fazer? Trazer a presença do Espírito Santo, torna amáveis, derrama os dons do Espírito, torna doce, e aí nós vamos nos tornar pais assim, vamos gerar pais assim. Então, os nossos filhos terão facilidade de pegar no colo, beijar, abraçar. Dizer que eu Que te a amo. gente teve que romper. Que E é nós temos imprescindível, né? dificuldade. Temos. Por quê? Porque isso não é algo assim que foi gerado na nossa meninice, é algo que a gente aprendeu e que a gente tem que exercitar. Então o recado que eu deixo hoje o recadinho aqui para todos vocês em casa, tá? Vocês que estão nos assistindo e que proveniente vão assistir a gente também em outro momento. Pai, não deixem de ser o homem que a sua família precisa. Glória a Deus. Não deixe de dizer eu te amo pro seu filho, pra sua filha, pra sua mulher. Olha, como eu posso dizer, é muito melhor Amor. isso, é muito Amor. melhor praticar o amor do que, na verdade, depois, posteriormente, causar o rancor. E, irmão, se o pastor Léo vai confirmar, se um pai, digo eu hoje isso, soubesse o quão benéfico e o efeito que faz você chegar, o teu filho pode ter 100 anos, tu chegar e dar um abraço nele, tá? E dizer assim, filho, eu só quero que tu saibas que eu te amo, entendeu? Abraçar, beijar, eu beijo meu filho no rosto, eu digo, meu filho, eu te amo, entendeu? Eu quebrei essa barreira, toda essa Glória a maldição, Deus. tudo Glória a isso Deus. que estava inserido em mim, o buraco que eu tinha, bom, mazelas e mais mazelas. Então, um abraço, chegar no teu filho e dizer, às vezes nem filho, como eu tenho aqui o Carlos, que para mim é um filhão meu, abraçar, sabe que eu te amo, né, cara? Cara, isso faz uma A gente diferença. a gente precisa, qualquer hora dessa, fazer um podcast para vocês que estão em casa, como começar esse relacionamento pai para filho, de mãe para filho, de começar um relacionamento mais amoroso, mais espiritual dentro de casa, para que a sua família possa desenvolver, possa trazer benefícios para o seu cotidiano, para tudo na sua vida. Hoje tudo depende da parte espiritual estar bem alinhada. O seu trabalho, se não estiver bem, é porque não está faltando alinhamento espiritual na sua, de crença, de acreditar em alguma coisa. Então tudo hoje faz falta, né? A gente tem que bolar um programa qualquer hora dessa, um podcast. Uma série, o Como se pastor fosse Léo uma e a série, a gente traz esposa dele, Isso. entendeu? Que aí eles têm Um ensinamento Exato. bíblico, né? Um ensinamento familiar. Exato. Para trazer Uma prosperidade. educação baseada naquilo que eles fazem dentro do nosso ministério, porque para não ficar também entre quatro paredes, porque tem muito como tem gente de Minas, de São Paulo que está interagindo e de repente eles estão dentro de algum lugar e não tem acesso Exatamente. ao livro, a essa informação e aquilo que está sendo falado hoje, pastor Léo. É isso mesmo. Tá? Que tem muita gente que aquilo que o senhor falou é um pai que trabalha, é um pai honesto, um pai correto, mas falta um detalhe na lapidação para dar o brilho na família. E eu creio que o senhor e a pastora Natália fazer uma série, marcar e começar a trazer isso, irmão Fábio. Vamos fazer isso. Eu quero deixar aqui, mostrar aqui para vocês. Esse é o livro, tá? Você que queira adquirir, pastor, como é que faz para quem quiser adquirir essa bênção aqui, né? E como adquirir? O senhor manda para o correio, se precisar, Sim. manda também.
Mas antes eu quero dizer aqui, ó. O nosso irmão Leonardo João Pioli é pastor auxiliar na IEC, Casa do Pai IEQ. Church. IEQ. Casa do Pai Church, né? Isso. Ele exerce pastoreio e mentoria na área de casais, junto com a sua esposa. Já está convidado desde já, pastor, junto A com pastora com Natália a pastora aí. Natália e o irmão André, a gente fazer um podcast exclusivo para a família, a área familiar, tá? Mandar um abraço para sua esposa, Glórias que a Deus Deus. abençoe, a pastora Natália Fernandes Pioli, né? Glórias a Deus. E o irmão tem 3 filhos, a Bruna, a Bianca e o Franco, né? Isso mesmo. 3 joias. 3 joias, que Amém. Deus abençoe vocês grandiosamente, né? Mais uma vez mostrando aqui para vocês o livro do pastor, que vocês podem adquirir através de qual número que pode falar com o senhor para adquirir isso, pastor? Ok, pode entrar em O seu contato livro. com a gente lá no Instagram, o Instagram exclusivo, que é o @de homem a sacerdote. Pode nos deixar lá seu comunicado. Ou também, né, de forma mais direta, até se a gente puder esclarecer alguma dúvida, que hoje você que nos acompanha nos assiste, no celular 479-9262-9252. Pode repetir, pastor. Repito, 479-9262-9252. Perfeito, perfeito. Gostaria de agradecer, já estamos chegando no final aí do nosso podcast, já passou voando 1 hora, né? Para você que está em casa também, passou voando. Quero deixar meu agradecimento a todos vocês de casa, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pelo carinho. Desculpe se eu não falei o nome de alguém, eu não citei alguém, mas são muitas pessoas, mas eu quero deixar aqui um beijo no fundo do coração de todos vocês. Agradecer aqui o meu irmão e amigo, pastor André, o pastor Leonardo, que trouxe o seu livro hoje, e o irmão Carlos também. E para finalizar, eu vou deixar as minhas considerações finais para o irmão André, para o pastor Leonardo e para o nosso irmão Carlos aí, para vocês de casa. Amém, meu amado. Irmão Fábio, o assunto é extenso, né? Em 1 hora de programa, né, pastor Léo? É muita coisa. Muita informação. Muita. E para assimilar tudo isso, né, pastor? Assimilar tudo isso assim em 1 hora. Digerir. Assimilar e digerir, porque eu garanto que tem gente que eu sou órfão, eu sou bastardo, então quer dizer que é um assunto para mais podcast. E se você Entendeu? aí em casa, né, deixando bem explícito para todo mundo, se você em casa deseja que a gente fale de algum assunto específico, né, pode entrar em contato com a gente aí pelo nosso WhatsApp, que já está de vez em quando na telinha, já foi informado para vocês. Entre em contato com a gente que a gente vai tentar fazer o possível para trazer para todo mundo esclarecer. Tirar né? essas dúvidas, Glórias chamar a o Deus. pastor Léo e continuar uma série disso que eu garanto que vai mudar muito a vida de vocês, como tem mudado e está mudando a minha. Agradeço a todos vocês que compartilharam mais esse programa de Atos e Fatos. Aguardando sexta-feira, 20 horas, estaremos novamente aqui. Se Deus né? quiser. Vamos ver o que nós vamos trazer de novidade. Agradecer a presença do irmão pastor Léo, que é um irmão que eu ganhei, um paizão. Não vou dizer que é paizão porque sou mais velho, mas é um paizão dentro da sabedoria, dentro da mentoria. E o que ele nos traz, sabe? Esse embasamento cristão de pai, filho e homem. Tá? É um prazer, você, Perfeito. Fábio, por esse privilégio de estarmos aqui. Estamos juntos Carlos, sempre. sem comentário, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e até sexta-feira. Obrigado, Pastor Léo. pastor. Glórias a Deus. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, né? Então, muito obrigado, Espírito Santo, Deus, porque para você, a minha sabe que são incríveis. Hoje um novo amigo. A gente não veio para trazer nenhuma preocupação, Não. veio para trazer uma dúvida, e sim trazer alguns, Diremir. alguns direcionamentos que Deus nos deu acerca de um caminhar de um homem a sacerdote. Se a gente puder ajudar, está aí o WhatsApp, está aí a ferramenta do Instagram, vai ser um prazer e alegria. Este livro, a gente sempre diz, ele não foi feito com comercial, são recursos nossos, que
para conseguir fazê-lo. E alguém entrar em contato, pastor, assim, eu estou interessado, eu tanto me pediu para que eu estude ou para que eu leia. A gente faz questão de estar semeando, enviando. Não há uma preocupação. Nós já temos livros em muitos estados do Brasil. Ele está virando uma escola de homem a sacerdote. Amém. Já no Rio de Janeiro, a partir de abraço ao pastor Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Então, assim, pessoas estão lendo. Existe uma preocupação do El ou da pastora Natália com a obra dela em função do que vai acontecer. Não, de forma alguma. O que eu sempre disse, todo esse esforço para que uma vida de um homem seja transformada, quando nós tocamos em gerações. Amém. Muito obrigado Amém. a vocês, Deus os abençoe. Carlos? É isso mesmo, era justo que eu ia falar pro pastor, né? Que consegue acertar algo, as ações, elas repercutem. Por si próprias, elas vão se consertando. E um exemplo meu, eu era um pai permissivo, muito permissivo. E aprendendo, uma coisa que eu não fazia na minha casa era o tempo da família. Amém. Muito salutar. Boa noite a todos. Boa noite. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês aí de casa. Não se esqueçam, um livro muito bom para você poder levar para dentro da sua casa, né? E dar início a um novo pontapé espiritual na sua vida, né? Uma vida com Deus, uma vida de sacerdote. É isso mesmo? 2 vezes já. 2 vezes. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por toda a companhia de vocês têm feito para nós nesses programas. E a gente quer deixar um abraço para vocês todos em casa. E até sexta-feira, às 8 horas. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu joinha e clicar no sininho lá em cima, porque é de suma importância para quando receber as notificações. Receber as notificações de quando nós estaremos no ar novamente. Um abraço grande, que Deus abençoe vocês e uma boa noite.